Olá pessoal, olá todo mundo, bem-vindos à nossa reunião live do grupo do coletivo Poesia da Coisa, que experimenta com teatro. Estamos aqui pela Lei Aldir Blanc 2020, na cidade de Itatiba, uma lei emergencial por conta da pandemia, e estamos encerrando aqui as nossas atividades com essa reunião, e também para vocês saberem um pouco sobre o nosso trabalho, quem a gente é, o que a gente faz, quais são nossos sonhos e as nossas vontades daqui para frente. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente também tem outros vídeos que vão estar também à disposição, tem um filme, tem uma leitura dramatizada, tem um making of, tem várias coisas aí para vocês assistirem, e todos muito bem-vindos para essa reunião aqui agora. Eu vou me apresentar. Eu sou o Esteban, eu sou ator, eu sou músico, sou chileno, eu não sou brasileiro, mas eu moro aqui já no Brasil e aqui em Itatiba já tem um tempo, tem vários anos já, e faço parte aqui desse grupo do Poesia da Coisa. Me formei no Chile como ator, e há muito tempo que estava querendo fazer teatro, e aconteceu que encontros e desencontros nos levaram até esse ponto aqui, e vocês vão ver que a gente vai falar bastante sobre teatro agora. Passo a palavra agora aqui para o meu lado, para a Helena, está aqui do lado para se apresentar. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos aí. Excelente abertura, Pelau, Esteban, nosso colega aí dos Poetas da Coisa. Então, vou me apresentar. Meu nome é Helena Cury, eu sou uma pessoa multiartista, porque eu tenho muitos interesses, né, e paixões, e gosto de estudar bastante coisa. Então, eu também sou atriz, musicista, eu também trabalho com circo, principalmente com aéreos, mas algumas coisinhas de solo. E eu também sou da área de ciências humanas e gosto muito de trabalhar com texto, gosto de escrever e estudar bastante essa questão mais textual mesmo. E é isso, estou aqui no grupo, então, moro na cidade de Itatiba há bastante tempo já, a gente já conseguiu desenvolver vários trabalhos por aí, então talvez algumas pessoas a gente já tenha se esbarrado ou se conheça de algum lugar. E estou muito feliz por toda a pesquisa que a gente tem conseguido desenvolver com este grupo, especificamente relacionado a teatro, mas assim, chegando nessa área por vários lados diferentes, né? Então, são muitas aptidões, habilidades e talentos reunidos aqui nesse grupo, e tudo tem funcionado muito bem. Eu vou, então, passar a palavra para quem está aqui embaixo de mim, que é Felipe. Se apresente, Felipe. Olá, meus queridos poetinhos, poetinhas. Eu sou Felipe. A gente começou, foi meio que criamos todos juntos, então todos somos integrantes já concomitantemente integramos e criamos esse grupo aqui para experimentar em Itatiba. Também estou aqui há algum tempinho. Eu estava fazendo pesquisas com psicoteatro e teatro musical lá em Campinas. E aí acabei ficando por aqui em Itatiba, e agora a gente está pesquisando aqui também, expandindo as nossas vontades e sonhos. Acho que sou um artista porque pesquiso e gosto de pesquisar, gosto de respirar, e acho que me levou para cá. A minha habilitação foi na SP Escola de Teatro. Eu fiz um curso de profissionalizante de teatro lá para atores, voltados para o drama mesmo. E ali eu comecei a verticalizar mesmo em pesquisas de um ritual particular, pré-expressivo, e essas pesquisas estão me levando
para todos os montes, todas as pesquisas, assim. Está sendo bem potente, bem interessante poder mergulhar nessa linguagem, nesse ambiente, esse ofício que é muito grande, que é a arte dramática, a arte do palco, do teatro, da troca, do jogo, da confiança, de trocar com pessoas e precisa de muita presença, inclusive presença de energia, de personalidade, de fazer escolhas também. E acho que é isso, assim, Oiê! Oiê, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês hoje, encerrando, né, essa linha aí de atividades em torno de um tema, né, tão importante, que é a atualização dos clássicos. E eu sou Gisele Nunes, sou formada em artes cênicas, tenho pesquisa na área de trabalho vocal e também sou musicista. Antes de entrar nas cênicas, eu já trabalhava como musicista, inclusive entrei buscando uma maneira de aprimorar a questão da interpretação musical mesmo, mas me apaixonei pelo teatro, por essa linguagem tão complexa, né? E hoje sou também professora de canto, de expressão vocal, de teatro e dirijo espetáculos, né? Atualmente, na verdade, a gente está trabalhando muito com a linguagem do audiovisual. Eu acredito que isso em todo o mundo, né? A nossa pesquisa, que inicialmente era para ser um grupo de pesquisa teatral, hoje a gente pode dizer já com certeza, né, que ele migra para uma pesquisa de audiovisual e teatro, né? Porque a gente teve uma semana de encontros, né? A gente tem planos para a cidade de Itatiba, inclusive, que nós vamos colocar em execução assim que possível, mas tudo nascendo, né, com a intenção de a gente ter um grupo que discute a formação teatral do artista itatibense, né? E deixando muito claro, assim, que a gente, quando se forma, está longe de estar pronto, né? É muito importante que, tudo bem, existe esse passo do profissional, que é você começar a executar aquilo que você sabe, mas você está longe de saber tudo. Então é muito importante que a gente se renove, e é muito bom ter encontrado outras pessoas do teatro aqui em Itatiba, que tem uma discussão sobre o processo teatral avançada em relação à discussão sobre o processo teatral que a gente tem no teatro amador. Mas ambas são válidas, né? Então a gente aqui, na verdade, digamos assim, aqui em Itatiba, a gente está procurando um refúgio para manter vivas nossas provocações, as provocações que nos fazem ser artistas melhores e crentes mesmo de que isso implica em sermos pessoas melhores também. É um prazer estar aqui com vocês. Arru! Muito bom, É gente. isso aí, Gi. É nóis. É nóis. Belíssimas palavras. Assinamos embaixo aqui. Eu acho que a gente comentou um pouquinho já sobre, de uma forma orgânica, sobre o grupo e um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas acho que seria bacana a gente contar como é que surgiu, né? Como é que a gente uniu os nossos superpoderes, como nos perguntou o Mais Finge chilena em um de nossos primeiros encontros, não é mesmo? E, aliás, os poderes foram tantos que a gente está aqui produzindo 5 vídeos em 10 dias. Não imaginei que a união dos superpoderes poderia ser tão potente assim, mas está sendo, né? Então, Esteban, você pode falar um pouquinho sobre como surgiu o grupo mesmo? Olha, na verdade, dos nós 4, eu meio que cheguei meio que depois. No sentido que eu fui convidado pela Gi, né? Falou, tô aqui conversando com a Helena, com o Felipe. Vocês estavam com outros planos, não de teatro, né? Aí ela falou, eles estão com vontade de fazer teatro, de pesquisar, de, não sei, de falar, de fazer... A gente estava até pensando em fazer uns simpósios sabe, oficina, enfim, muitas ideias e vontades. Eu falei, eu gosto, eu topo, eu tenho muita vontade de fazer, vamos fazer uma reunião.
Aí a gente se encontrou, a gente, como que fala aqui no Brasil? Bateu o santo? Assim que É diz? isso aí, o santo É isso bateu. mesmo. O santo bateu, aí daí a gente estava querendo meio que a mesma coisa, pesquisar com teatro, e poder trazer também para a cidade, eh, sei lá, um grupo, um coletivo, ou talvez até um circuito, vamos dizer, de teatro que não existe ou que é muito esporádico, não tem nada que eu saiba muito forte ou constante aqui na cidade. Então, frente a essa necessidade, vimos que existia um espaço para ser preenchido e, ao mesmo tempo, também começamos a falar com o Rafael Cabelo, da Clave Cultural, para a gente poder concretizar esses primeiros desejos no espaço dele, que é a Clave Cultural. Então, a gente estava com a ideia de poder fazer umas aulas, simpósios, juntar pessoas que estiverem interessadas no teatro aqui da cidade, para a gente poder começar a fazer essa troca. E aí estava tudo dando muito certo, até que o que aconteceu? 2020 se transformou nessa incógnita, deu aquela virada que ninguém esperava. E aí a gente teve que mudar um pouco de rumo, não sei se de rumo, mas talvez se de passos, né? A gente teve que meio que trocar as atividades, não ia ser possível a gente poder juntar pessoas na clave cultural para falar sobre teatro, para fazer exercícios e a gente, surpreendentemente, positivamente, né? A gente deu um jeito e ainda assim a gente está juntos até hoje, ainda na pandemia, ainda a pandemia rolando, a gente deu um jeito de poder e para continuar, né? Continuar com o nosso, como eu já tinha falado, nossos desejos e nossas vontades. Não sei se precisa especificar um pouco mais, tipo, o que a gente queria fazer na clave cultural. Se alguém quisesse ampliar um pouco nesse âmbito, pode ser. Mas eu acho que, Pensei, na minha experiência, assim que o grupo começou. eu guardaria segredo. Eu guardaria segredo. Eu acho que a gente pode anunciar algumas coisas, mas eu acho legal a gente deixar uma suspensão também, porque é novidade. Tá. Vai ser novidade aqui em Itatiba, então eu deixaria um certo suspense. Então, para todos os itatibenses que estão assistindo agora, fiquem de olho, porque surpresas vão vir. Isso. Muito bom, pois é, gente. Pandemias mudando totalmente os planos, né? Inclusive, essa é a questão. Acho que todos os grupos de teatro, de pesquisa de pesquisa da arte de uma forma geral, ela promove encontros, né? Seja na música, seja em qualquer tipo de vertente. E aí, esse momento de distanciamento foi um momento de super reinvenção. A gente está aqui, começou falando do teatro, a gente já falou, aí a gente acabou indo para o audiovisual, porque é o que tem para hoje, literalmente, né? E aí eu queria, então, que o Felipe comentasse um pouquinho sobre essa questão da pandemia. Conta para as pessoas, Felipe, como que a gente fez para conseguir atravessar este ano, né? O que a gente produziu esse ano, como é que foi o nosso trabalho de pesquisa teatral, audiovisual à distância, né? Olha, que complicado isso, né? Porque foi uma simbiose muito grande, porque no caso, Audi Blanc foi muito no fim, né? Essa sugestão da gente ir mesmo para a gente. Quando a gente chegou na Audi Blanc, a gente já tinha feito várias experimentações, né? E achei que todas elas surgiram muito. Não sei nem como eu tenho, tipo, foi a minha primeira experiência, assim, eu não sei nem como basear como foi pra gente. Então, se alguém quiser interromper, eu vou começar a falar, se alguém quiser interromper e acrescentar, porque assim, eu não tive experiência com esse tipo de processo que a gente não se toca, né, que a gente não se vê, que a gente não vai para os lugares. Então,
quando a gente começou a discutir, a gente começou a fazer a coisa mais óbvia, que era ler textos, né? A gente fez um percurso meio de... A partir dos nossos superpoderes, quando a gente teve esse que não poderíamos executar o nosso segredo, a gente se reuniu e falou, bom, então vamos dividir com a gente, que era também um dos propósitos, era a gente estar se estudando, se aprimorando, pesquisando. E aí a gente decidiu fazer com a gente mesmo, continuar fazendo o que a gente já tinha estava proposto, né? E só que com a brincadeira de ter como objeto de pesquisa a telinha, o negócio aqui, o celular, o aplicativo, o dispositivo. E a partir disso a gente começou a ler textos, a gente fez experimentações físicas, né, na sala, aquela coisa tipo de redescobrir como fazer para ter um processo intenso e que que a gente conseguisse atingir energia dentro da casa, dentro da sala, na varanda. E aí nessa pesquisa a gente foi para pesquisas corporais, a gente leu textos, a gente fez pesquisas de algumas cenas, que aí foi que a gente descobriu que a pesquisa da cena e já atrelar ela ao audiovisual parece ser algo saudável, não sei se é saudável, mas parece ser sugestivo também. É possível dispor, ao mesmo tempo que você disporia para ficar pesquisando numa perspectiva bastante desconectada desse visor, né, da fotografia, também era interessante pesquisar com isso. E aí a gente pesquisou efeitos, a gente pesquisou... É muito importante pesquisar softwares, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, e realmente, assim, rolou uma coisa que, tipo, a gente sabe usar a tecnologia, a gente sabe depois editar, a gente sabe fazer como que a gente faz para aquilo ficar gostoso para nós mesmos assistirmos, sabe? Para que a gente consiga fazer um trabalho interessante. E aí aconteceu de atuar para as pessoas, seja um teatro de rua, ou seja no palco, ou seja o que for, é uma pesquisa. Para cá é outra, completamente diferente, né? E aí teve mais essa, né? Para mim foi a primeira vez que eu atuava pensando que era para gravar, para fazer, que era para ficar realmente para esse tipo de formato. Pra câmera, né? Para audiovisual. Oi? Para câmera, né? Atuação para câmera mesmo, para audiovisual. Para câmera mesmo, você fazer a coisa para câmera. E a partir disso, também teve o lance de, tipo, como que a gente faz para atuar, legal, a gente acha alguma coisa, mas também de como fazer para ficar, ter aquela mesma nível de definição, sabe? Burilado, aquela coisa legal de assistir, que a gente assiste de processo, de curtas, de pessoas que pesquisam no audiovisual. Então, para mim, foi meio que tipo esse trampolim. E imagino que para vocês também, se vocês quiserem falar agora algo sobre tipo essa experiência, para mim foi um trampolim, assim, de pesquisar. O Pelão levantou a mão ali também. Ai, desculpa, Felipe, achei que você... Não, ai, cara, eu podia fazer isso. Agora eu tô vendo todo mundo. Agora sim. Não, que eu escutando o Felipe falando agora me fez perceber que a gente entrou num processo criativo sem saber que a gente entra num processo criativo. No começo da pandemia, quando a gente teve que obrigatoriamente continuar se comunicando só que de maneira virtual e não mais presencial, o que para o teatro é fundamental. O teatro existe só na presença mesmo. Essa é uma discussão que a gente poderia ter numa outra reunião, uma outra live, que dá para livros e livros e palestras, mas eu acho que o átomo fundamental que é indivisível do teatro é exatamente o encontro de duas pessoas no mesmo espaço. Senão a gente já passa, pode ser a televisão, cinema, enfim. Mas escutando o Felipe falando sobre o nosso processo, eu percebi que a gente entrou nesse começo da pandemia, a gente meio que começou a cada um fazia uma pequena palestra ou uma mini oficina sobre algum tema que a gente estava pesquisando no momento ou que estava se especializando há algum tempo. Então, tipo, uma sessão estava
eu que estava encarregado, uma outra sessão era a Helena, a gente tinha mais uma integrante nesse tempo, que é a nossa querida Isabela. A Isabela aqui da área da dança também trazia a parte da dança, que é geralmente no processo criativo do teatro é assim, você começa meio que a mergulhar, experimentar linguagens, ver para onde que você consegue ir expressivamente. E depois, quando a gente já passou essa primeira fase da gente meio que se conhecer, de cada um apresentar qual era a sua pira, vamos dizer, aí já começaram a aparecer outras referências bibliográficas, dramatúrgicas. Aí a gente começou a se interessar por talvez fazer algum tipo de teatro parecido com esse daqui. E aí já começou o processo criativo mesmo. E no final desse processo veio a lei, apareceu a lei Aldir Blanc, e a gente falou, ó, é nossa oportunidade para a gente poder realmente fazer o nosso projeto, fazer, tipo, viver, né? Exato, levar, né, de fato, para as pessoas, enfim. E a gente teve muita coisa. A gente teve desde práticas conduzidas por cada um de nós, até tradução de texto, nós fizemos, de texto dramatúrgico. Nós lemos vários textos, nós produzimos, cada um de nós, um vídeo, foram curta-metragens que nós fizemos, né? Então, e assim, teve bastante coisa bem legal, né, que saiu desse encontro e dessa adaptação pandêmica, e a questão da disciplina de toda semana, 4 horas por semana pelo menos, a gente aqui nessa telinha juntos, e parece qualquer coisa isso, mas não é, né? Muita vontade. Você ficar 4 horas numa chamada com as pessoas, fazendo, né, trazendo, estudando e preparando coisas durante a semana para retroalimentar, né, esse encontro, enfim. A gente tem uma noção muito romantizada, às vezes, né, do trabalho do ator, e não é bem assim, né? Principalmente para teatro, é muito suor, né? Muita coisa que a gente tem que produzir. E nessas andanças todas, a gente chegou até um texto clássico, né? Nessas ânsias por dramaturgias e o que a gente gostaria de falar, sobre toda essa loucura que a gente está vivendo, como dizer e o que pesquisar, né? Pensando no agora. E o curioso é que a gente foi parar num texto que já tinha chegado nas nossas mãos e nos nossos interesses antes da Lei Aldir Blanc, né? A lei chegou, como o Pelau disse, depois o processo já estava rolando, né? E um texto de 2.400 anos atrás. Então, eu queria perguntar para a Gi, que já deu uma levantada nessa bola, como que você enxerga, Gi, essa questão assim do que seria um texto clássico e qual que é a relevância, a atualidade desses textos hoje, né? A relevância dessa pesquisa hoje. Isso é um dos grandes focos, gente, do nosso projeto, de tudo que a gente está desenvolvendo na Aldir Blanc, né? De como é importante a gente olhar para esses textos clássicos. Então, como você enxerga essa questão, Gi? Vou falar sobre a questão mesmo do teatro. Quando eu entrei na Cênicas, estava lá na ementa, né? O que a gente faz enquanto artista, né? Explicando o que o bacharel em artes cênicas, né? Em que ele se especializaria. E no que tocava esse ponto de atuação do ator no mundo, né? E do fazer teatral, né? Tinha uma frase que ficou muito guardada para mim, que era a questão, questionar o humano. Era, na verdade, fazer a gente refletir sobre as diversas formas do humano e questionar sobre, né? Na verdade, a condição humana, questionar a condição humana, né? E eu acho que a relevância nesse sentido, você pegar um texto que ele era um texto com o qual as pessoas da época, de 2.400 anos atrás, elas eram capazes de se identificar. A gente lê isso 2.400 anos depois e a gente conseguir ter uma empatia com esse texto e a gente se identificar
com as emoções, com os pontos de vista, com os interesses desses personagens, isso mostra, na verdade, o quanto que aquelas mesmas questões ainda são importantes, quer dizer, o quanto que a gente evoluiu nelas e o quanto também há de estável nelas, né? Eu não gosto de pensar que nada é estanque, mas eu gosto sim de achar que a gente é imediatista e a gente tem uma noção do tempo, né? Bom, o próprio processo teatral é uma coisa muito mais longa do que a gente gostaria de imaginar. E determinadas coisas exigem tempo. 2 grávidas não fazem um bebê em 4 meses e meio. Então, não tem, entendeu? Tem coisa que tem mesmo um tempo de maturação. E aí faz a gente pensar, por exemplo, nos textos clássicos, o quanto a ética, por exemplo, vou só citar um exemplo, tá? Ainda é importante, o quanto a gente ainda não entendeu, né, determinadas coisas. E aí eu só vou colocar um porém, assim, acho que vocês podem complementar isso que eu estou falando, mas que eu senti necessidade já nas falas anteriores, assim, de o que diferencia a gente, por exemplo, estar estudando um clássico, o que diferencia a gente como um grupo de pesquisa e como um grupo teatral. Porque a gente acaba que produz um material. Mas, então, por que a gente não é um grupo de teatro? A gente está se colocando como um grupo de pesquisa? Porque a gente não tem o interesse no comercial nesse momento. Não estou dizendo que os outros grupos teatrais tenham, né? Mas eles pretendem sim fazer disso o profissional, de uma certa forma, também tem que sustentar. O fazer artístico, né, tem que sustentar a realidade do artista. Ele nem sequer ele quer ganhar dinheiro para ter luxo, na verdade. Ele quer ganhar dinheiro para continuar comendo e pagando o aluguel para continuar fazendo o que ele está fazendo, na verdade, né? E a gente, enquanto grupo de pesquisa, eu acho que a gente pensa assim, não, o resultado não é o foco é o processo. E nesse sentido, escolher a Antígona e pegar um clássico para a gente foi um super desafio. E eu acho muito legal porque a gente pode sim, sem se preocupar em estar pisando em ovos, né? Tocar aquilo que a gente acha que é mais relevante ou que pega em algum ponto que é legal de ser discutido e sendo suscetível a erros também. A gente pode errar, a gente não está afirmando, trazendo nenhum estatuto, a gente está pesquisando coisas, né? E, bom, aí eu já acho que dei a minha contribuição no quanto que eu acho que é atual. Se alguém quiser contribuir com mais alguma informação. Acho que é bacana todo mundo, de repente, comentar um pouquinho, né, sobre essa questão, ou até mesmo sobre o texto da Antígone, né? Isso que você falou sobre sobre a relevância, o que faz um texto clássico, né? Na verdade, assim, o que torna um texto clássico, no meu ponto de vista, é justamente isso que a Gi colocou, a relevância dele, mesmo diante da passagem do tempo, né? Isso continuar posto, continuar nítido, a gente continuar lendo e conseguindo se identificar. E por que eu acho isso tão importante, o fato dos clássicos existirem? Pelo fato de que eles mostram pra gente que o tempo talvez é muito mais circular do que a gente imagina, né? E menos linear. E a gente tem uma cultura que ela é muito antropocêntrica. A gente vem de uma onda histórica, na verdade, principalmente do século XIX, mas que tem remanescentes mesmo depois do século XX, né, culturalmente falando, que coloca o ser humano como o ser superior, como aquele que reina na Terra, né? E aí quando e que está sempre numa evolução linear gigantesca. E aí, quando a gente olha para isso e fala, caramba, mas eu ainda consigo conversar, né? Com temas de 2.400 anos atrás, com palavras, né? Com jeitos de fazer e uma série de coisas. Então, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho para o chão, né? E refletir um pouco mais, pensar melhor sobre o que eu estou fazendo aqui. Enfim, então é uma oportunidade muito grande de reflexão você ter acesso a um texto clássico. É uma questão que também traz muito
a gente também falou sobre isso no projeto, né? Um incentivo à leitura, porque quando você se propõe a estudar um texto desses, é uma coisa que é tão engrandecedor e tem tantas camadas e tantos jeitos de ler, nunca é simples. Você bate o olho, você vê uma coisa, você começa a pesquisar um pouquinho mais, tem vários caminhos possíveis. E aí você vai se aprofundando e novas coisas aparecem, né? Ali no meio. E, enfim, e isso é incrível. E esse processo de você descamar um texto e mergulhar nele pouco a pouco, ele ajuda você a lidar com leitura, se rever de várias formas diferentes, né? Não só naquele texto específico que você está estudando naquele momento. Então para mim, assim, a relevância dos clássicos está meio que nesse lugar. Tem muitas perguntas, a gente não pode nunca esquecer de onde a gente veio e respirar pelo nariz e escolher para onde a gente está indo. Então, você se aprofundar num clássico ajuda a pisar no chão, com menos arrogância, sabe? Se você realmente se faz disponível para aquilo, né? Para coisa. Claro que é isso, né? Estudar não torna ninguém uma pessoa melhor necessariamente, não é o objetivo isso. Às vezes a pessoa estuda pra caramba e não consegue tratar o outro bem. Então, é esse jeito de estar no mundo mesmo, assim. Quando você se deixa permear pela coisa, é um bônus gigantesco que a gente acaba tendo. Aí não sei se algum dos meninos também quer comentar ou se a Gi quer complementar. Eu quero complementar com uma frase do Sotigui, que é um griot, que a gente até se inspirou para fazer uma música do Lúcio Bananas, que ele diz: se você sabe de onde veio, você não está perdido. Então, né, pensando nisso que você está falando também, de olhar para um clássico e que é pisar no chão mesmo, assim, me faz pensar isso também, né? Se você sabe de onde você veio, você não está perdido. Muito bom. Eu queria falar que, tipo, colocado de uma maneira simples, o clássico é o que não sai da moda, né? O que não fica obsoleto. Continua sendo válido através do passo do tempo. E isso acontece né, com tudo que é considerado de clássico. Peraí, que tem E no nosso caso específico é uma peça de teatro que foi escrita, como a Helena falou, há 2.500 anos atrás, século V antes de Cristo. E ainda esbarra em temáticas que são importantes para nós 2020, 2.500 anos depois. Eu acho que sempre montar um clássico é o exercício de perspectiva. Você tem um jeito de essa distância que existe entre esses gregos, no caso específico do Antígone, e nós, faz que a gente tenha um ângulo de visão privilegiado para quem não está conseguindo enxergar aquela. Quando você não tem a noção do clássico, você às vezes acha que nossos problemas são nossos, de hoje, de agora, produtos sei lá, da internet, ou produtos da pólvora, enfim. E quando você tem a apertura a um clássico, você tem noção que às vezes, tipo, nossos problemas são muito mais transversais e eternos que a nossa sensação que a gente tem, tipo, do imediato, de agora, do presente. Então, isso para mim é o privilégio do clássico. Sempre poder montar um clássico é um privilégio. Total. E aí, aproveitando aqui para me falar que dentro de toda essa profundidade que a gente atinge, era a questão de se é o clássico que, obviamente, a sobreposição da experiência, o clássico influenciando o futuro, ou aquilo que é capaz da nossa função, que na verdade é isso que é o eterno, né? Que é aquilo que é próprio e a gente continua fazendo isso. São as pessoas que têm poder, as pessoas que riem do poder, as pessoas que lutam contra a opressão porque tem muito poder. A distribuição é igual, as pessoas têm equilíbrio, têm igualdade. Não há, então há um desequilíbrio na balança, então logo acontece alguma mudança. E aí, assim, realmente é esse lugar, né? De saber se é tipo o que influencia quem, né? A história própria daquele tipo de grupo específico que influenciou
agora que a gente pode ler, ou é de fato algo próprio da natureza? Disso que a gente chama humana, mas que na verdade é um humano que é bicho, que é próprio, e o humano, ele é construído a partir de toda a estrutura da vida, né? Toda a estrutura do seu ambiente, das suas disposições, dos recursos disponíveis, enfim. A gente constrói, né? Era bem simples, assim, era isso que eu ia dizer. Não, mas é bem isso, é muito legal, porque você trouxe temas já, né, também. A ética, a gente tinha comentado também, a verdade, como viver em sociedade, o que é uma sociedade, o que é política, como estar no mundo, quais são as relações de poder, que diferentes formas elas tomam e o que permanece, né? Que sentimento a gente tem, que tipo de situação a gente é exposto. Tem muita coisa, realmente, para se discutir a partir daí, né? Total. E de como agora, enquanto artistas, né, atores, atrizes, como pessoas manifestadores do teatro, pesquisadora não é, mas o que também tem essa função, né? Como que a gente habita? Aí eu jogo. A esfinge chilena, eu me referi a você desse jeito no primeiro chilena bloco. também, o pitonizo. Também. Embora a Tiresias, dessa vez, não fui eu. Verdade, hein? Dessa vez você foi o tirano, não a Tiresias. Dessa vez eu fui. Eu me sacrifiquei pelo grupo. E vamos Não, lá, quem né? se sacrificou fui eu, né? Mas enfim. Você se sacrificou pela humanidade. Você se sacrificou pelo bem da humanidade. Não é muito engraçado a gente ter a sensação que está dando um spoiler alert de uma peça de 2.400 anos atrás? É muito engraçado. Gente, olha os spoilers. Aliás, a gente estava falando sobre a relevância dos clássicos e agora vamos falar do nosso texto um pouco então, né, pessoal? A gente escolheu Antígone. Por que a gente escolheu Antígone? Por que esse texto chamou a nossa atenção? Quem vai? Quem gostaria de comentar um pouquinho aí a Antígone? Antes da gente falar das nossas mandalas, que o Felipe quer muito falar das mandalas. Olha ali. Tá. Eu tô muito com uma coisa meio que na ponta da língua sobre o que a gente tinha conversado já no bloco anterior, pegando um link que eu estava falando da atualidade, né? Agora também porque a escolha do texto. E aí o Pelao falou que também, dessa vez, não fez o Tiresias e fez o Créon, né? E o Créon é uma figura que eu acho que é muito, muito importante de ser discutida, principalmente na atualidade. O tema em voga, né? Essa figura do tirano, que traz, na verdade, um elemento muito importante para o teatro, que é o patético. O patético, que é essa mistura entre soberba, orgulho e, ao mesmo tempo, tristeza e falha, né? Cegueira. E a gente... É só entrar no Facebook aí, pegar qualquer pessoa que está discutindo a questão do poder hoje, politicamente, que você vai ver que essa figura... Porque é muito engraçado, você vê, né? É muito engraçado. Eu começo a falar de uma figura que foi construída 2.400 anos atrás, e pode ter gente que está achando que eu estou inventando essa figura agora para ir em direção a qualquer interesse que seja atual. Como se o que foi escrito há 2.400 anos atrás tenha que se reportar à atualidade, né? E a gente tem que ter, na verdade, clareza de que você vai olhar para um clássico, ele é independente. Então, você pode trazer ele para discussão sob vários pontos de vista, porque ele está isento dos pontos de vista da atualidade. Não sei se eu me faço clara. Ele não tem acesso ao momento histórico em que nós estamos, né? Sim, E é exatamente ele faz a referência histórica mesmo. Ai, desculpa. Você pegar um texto sobre uma pandemia que já aconteceu é diferente de você pegar um texto que está sendo produzido agora no meio de uma pandemia, por exemplo, né? O que isso, só que isso, né? Mas a gente pode sim, totalmente, mas a gente pode sim pegar da pandemia anterior quais critérios fundamentais foram estabelecidos naquele tempo. E a gente vai descobrir o quão fundamentais são aqueles critérios se eles se aplicarem hoje à pandemia atual. Então eu aposto exatamente. Não é que porque não é por causa de agora, né? Lavar a mão a gente que inventou. Então é isso, é a gente se atentar aos critérios fundamentais assim. Então eu, por exemplo, começo levantando a figura do tirano, o papel, a tirania.
o que é o excesso de poder, a cegueira pelo poder, o poder obtido de forma ilícita, e a fraqueza, o patético, ou seja, o triste que há nisso, né? O quão negativo isso é, enquanto figura que está ali para sustentar. O quão insustentável é uma figura dessa numa sociedade, para uma sociedade. E aí, assumindo total isso, que é a percepção que eu tive quando entra o Eamon, que é justamente, talvez, alguma possível indício disso, é quando ele está governando para si mesmo, né? Quando Total. ele usa o poder para... É isso. É sempre o discurso da ritualidade, de você permitir que os rituais, que você permitir que as convenções, que as pessoas exerçam os seus direitos, né? De Antígone nesse lugar de tipo de refletir, de ser a única, o ponto aquele que vai receber toda a luz de uma vontade de uma única pessoa, né? E na verdade o que é dito no texto, o coro vai sempre reiterar que ela tá certa, tipo, um cara que reina, um cara que governa para si mesmo, ele não pode ser o governante da nossa cidade e tal, né? Eu super concordo isso, assim, Gisele. Acho que foi nisso, assim. E aí traria também, já justaposto a isso, que é justamente como é importante o equilíbrio dessa figura que independente também ela, assim, mas a importância de você sempre isso é dito há 2000, há poucos tantos anos, com essa figura patética, ela se reitera e ela parece que volta no ciclo, mas então, como que a gente também olha para isso e fala, tá, mas olha ali a pessoa, que é uma pergunta que a nossa esfinge sempre faz pra gente, inclusive vai estar nos documentos making off, por que você morreria então? Aí você vai ser a pessoa que vai, não é nem chamaria de um Marte, mas de que você vai fazer o certo pelo certo, né? Eu acho que a Helena tem bastante coisa para dizer sobre isso, assim, talvez todo mundo tenha, né? Mas é porque a Helena estava pesquisando algo que vai direto a esse ponto do Foucault, né? Que a gente foi para muitos lugares, cara. A gente foi lendo, pelo menos eu acho que particularmente, assim, né? Todo mundo vai pesquisando, assim, porque a Grécia tem esse lugar, é muito vasto, né? Tem muita coisa que conseguiu ser preservada e subsistir, assim, sobreviver ao tempo, né? Tem muita coisa, assim, tem muita coisa. Mas acho que a Helena estava lendo algo do Foucault que vai muito direto a isso, assim, que é aquilo que o Pelau Esteban havia dito, que era o que sobressaía para ele, por que você morre? Você é capaz de então morrer pelo certo de um idiota que está lá no poder, querendo fazer uma vontade própria, né, e passar por cima de rituais que tem a ver com a condição mais básica de você dispor sobre a relação íntima que você tem com a vida, o seu irmão, sua família, os próximos, a sua comunidade. Isso faz sentido para a minha humanidade, faz sentido para o meu meio de vida, a minha maneira de viver, né? E ainda que Antígone é uma princesa, né? Se fosse lá, não sei como é que é mais ou menos a casa, mas ela é uma princesa. E ainda assim não teve poder, né? Contra. Não vou dar spoiler. Assistam Leitura Dramática ou o nosso filme de 2 partes. Não darei spoiler. Toda live tem essa pessoa que fica com a internet travando ou caindo, gente. Infelizmente sou eu dessa vez. Desculpa se eu, se eu te interrompi, Gi. Depois, quando chegou tudo cortado, eu falei, nossa, será que foi por cima? Nem vi. Já eu caí achei que eu estava cortando. Não, eu acho que fui eu, não sei. Travou todo mundo, eu caí e voltei. Mas acho que tem muita coisa para se discutir sobre esse texto da Antígone, né? E assim, eu queria, na verdade, falar um pouco sobre o enredo, gente. Vocês estão muito preocupados com spoilers. Tudo bem? Pode falar sobre o enredo? Não, eu estava só brincando que é engraçado a gente ter a sensação de estar dando um spoiler com, né, uma história. Mas para você ver como essas histórias são boas, né? A gente sabe como elas acabam e isso não muda o fato de você assistir uma montagem daquilo e você experimentar tudo de novo, né? É porque é bem construído, né? Sem dúvida.
Exatamente. Porque é clássico, nunca sai de moda, como disse Esteban. Gente, assim, a peça, ela vai falar sobre, então, a cidade de Tebas nessa guerra, dois irmãos, que são os irmãos da Antígone, acabam lutando, porque eles tinham, na verdade, um acordo para a herança do poder de Tebas, que dizia que um deles ia governar por um determinado período de tempo, e aí, quando acabasse esse tempo, o outro governaria, e eles iriam revezar ia ter uma alternância nesse poder. E os dois irmãos são Etéocles e Polinices. E aí, quando acaba a vez do Etéocles, ele não passa o poder para Polinices, e o Polinices acaba tendo que sair da cidade e fica exilado. Então, Polinices se organiza, né, junto com os outros habitantes lá da cidade de Argos, e aí eles vêm atacar Tebas, e nesse combate os dois irmãos morrem. E aí, assim, Polinices, na verdade, talvez até poderia ter sido um governante de Tebas, mas acaba morrendo como um inimigo, porque ele foi renegado pela cidade e voltou atacando. E aí Creon, que é o tio, na verdade, dos dois, e da Antígone também, né, Creon assume o poder, porque ele é a figura mais próxima para poder assumir o poder, e ele lança um decreto em que ele diz que o Etéocles, que estava do lado de Tebas, vai ter os enterros, as honrarias todas as cerimônias, e o Polinices, que era o irmão, não, que o corpo dele vai ficar lá, enfim, a céu aberto, não vai passar por nenhum ritual. E aí tem muitas coisas importantes só nisso, né? Nesse começo, porque essa história, ela é uma herança já de uma outra tragédia, né? Que é a tragédia do Édipo, o famoso Édipo Rei, que também foi escrito pelo Sófocles. E o Édipo, que seria o pai de todo o quarteto fantástico dessa família, né? Que são Etéocles, Polinices, Antígone e Ismene, os 4 irmãos. Ele teve uma vida miserável, ele foi amaldiçoado, né? De criança, e sofre uma das tragédias mais clássicas, né, que a gente tem. Ele se casa com a mãe e mata o pai, sem saber que está fazendo isso, e tentam fazer, inclusive assim, os pais dele tentam fazer com que ele fuja desse destino, tem toda uma situação. Então essa maldição que cai sobre o pai, que acaba inclusive furando os olhos no fim das contas e tal, os filhos, eles têm uma coisa, o Etéocles e o Polinices, eles não têm uma relação muito boa com o Édipo, eles não acolhem o Édipo, né? Que é esse pai / irmão, né? Porque eles têm uma relação, ele tem uma relação incestuosa com a mãe dele, né? E aí Édipo lança uma maldição sobre os irmãos e isso acaba tendo um peso, então, nessa história. Ele diz que os dois irmãos nunca vão conseguir se acertar e eles acabam se matando em combate. Mas Antígone, ela cuida do pai dela até o fim da vida, né? Cuida da mãe, cuida de todo mundo. E quando Creon diz que Polinices não será enterrado, ela toma a decisão de ir lá e fazer os ritos. Por que é tão importante fazer os ritos, né, gente? Você pensaria, nossa, tudo isso por causa de um enterro? Mas esses ritos eram fundamentais para a cultura grega antiga, né? Para que o Polinices pudesse fazer tranquilamente a passagem dele para o Hades, que é o mundo inferior. Então, isso seria como uma espécie de porta de entrada. Então, ele ficaria realmente renegado se ele não tivesse esses rituais fúnebres que a Antígone decide fazer. E aí a gente poderia pensar no seguinte, por que a Antígone faz isso, né? Por que ela decide fazer? E tem muita coisa para se pensar, porque aí você fala, nossa, porque ela amava muito esse irmão, mas se ela só amasse muito esse irmão, ela podia talvez fazer escondido e não morrer por causa disso, né? Simplesmente chegar lá, fazer o que ela tinha que fazer, ninguém nunca ia ficar sabendo e acabou. Mas não é isso que acontece. Além dela fazer, ela faz questão de dizer. Ela faz questão de tornar aquele ato dela um ato político em relação a essa figura que é o Creon, que está agindo como um tirano, está assumindo o poder e tomando essa primeira atitude dele já como um tirano. Tirano é um xingamento execrável na Grécia Antiga, né? Então, você tem um monte de regimes com 1 rei, 2 reis, cada cidade-estado grega tinha a sua independência, no sentido de organização de leis, e o que unia os gregos não era um governo, mas a cultura, né? A língua, a religião.
Não era um povo que tinha, tipo, quem é o rei da Grécia? Não existiu um rei de todos os lugares. Cada cidade-estado, cada polis tinha as suas especificações ali. Então, é muita coisa. E é mais coisa ainda pelo fato dela ser uma mulher, né? Então, a cultura grega, ela também tem essa questão muito forte de que a vida pública não cabe à mulher. Cabe à mulher a vida privada, né? O gineceu. A função dela dentro da sociedade é outra. Ela é vista realmente como assim, o homem menos e como se faltassem capacidades dentro do que seria a natureza feminina para conseguir fazer a gestão da cidade, enfim, atuar em coisas que seriam, para os gregos, essencialmente masculinas. E aí a gente vê, então, essa figura que decide se levantar contra tudo isso, né? Contra um tio, contra um tirano, que também é tirano, que também é homem, ela numa posição de mulher. E fica muito claro no texto, como o Felipe disse, que todo mundo está meio que apoiando, concordando, enfim, com a atitude dela, mas ninguém tem coragem de se bancar, né, contra o tirano. E a Antígone tem essa coragem da verdade. Então, para falar um pouco dessa oposição dos dois, né, é uma coragem parresiástica, a gente poderia dizer, talvez, que é a coragem da pessoa que precisa dizer. Ela precisa agir de uma forma ética. Isso é compulsório. Ela não tem que esconder o que ela está fazendo e ela não pode deixar aquela injustiça passar batida, né? Então, traz muita coisa, muita reflexão para a gente, né? O enredo dessa peça como um todo, o que move essa mulher, que força é essa, né? O que é você carregar em você a coragem da verdade? Até que ponto você iria? Até o ponto de realmente você ser condenado à morte, e é isso que acontece com a Antígone, não é qualquer morte, né? Não é que as pessoas vão te dar uma injeção e você vai morrer instantaneamente. O Creon coloca ela num túmulo subterrâneo, sem a luz do sol, com o mínimo de comida para ela não morrer. Então, para ela passar o resto da vida dela, ela que é uma jovem, que sequer se casou, que deixa nítido e evidente que está morrendo virgem, sem uma série de experiências que ela poderia ter, com a vida inteira pela frente, né? E é só depois desse fato, dele encerrar ela na tumba, né? Que vai vir, então, uma outra figura, que tem um outro lugar do dizer a verdade, que não é necessariamente movido pelo princípio, mas sim pela sabedoria, que é a profeta, né? A Tiresias, que é o Tiresias, a Tiresias, enfim. Aí não sei se alguém gostaria de complementar aí. Não sei como nós estamos de tempo também. Então não temos muito, mas eu achava legal dar uma complementada com os personagens, porque veja só que curioso de a gente se confundir quando a gente pensa assim, a Antígona é aquela personagem que tem a coragem da verdade. Mas olha que maluco, o Creon, ele não tá mentindo. Tampouco Ismene mente, tampouco Aemon mente, tampouco Tiresias mente, nenhum personagem ali mente. Os únicos que, na verdade, são apontados como aqueles que omitem a verdade é quando o Aemon e a Antígone, né, de maneiras diferentes, mas apontam, assim como o Tiresias, né, apontam para ele que, na verdade, o que ele acha que ele está certo é porque ninguém está tendo coragem de falar para ele que está errado. E o que vai aparecendo são as pessoas que vão tentando dizer para ele que ele está errado. Então, você vê o caráter relativo, aquela coisa da verdade e a verdade, né? Para o Creon, ele é o rei. Ele decretou, acabou. Ela desobedeceu, pronto, né? Então, ali para ele acha mesmo que ele está fazendo, está dizendo a verdade. Então, a importância da Antígona, do Tiresias, na verdade, do Aemon também, que são os outros personagens que aparecem e que confrontam o Creon, eles mostram que quando você tem a sede do poder, quando você está ludibriado, quando você está cego, você acha que o poder te dá o direito de mudar a ordem das coisas, de mudar a maneira como a gente encara. Aí, de novo, vale a frase da Concepción Arenal,
que é uma feminista acho que do final desculpa se eu estiver errado, dos 19, mas que ela fala quantos séculos a razão humana vai levar para chegar numa justiça que o coração entende quase que instantaneamente. Então, a Antígone, ela não só ela tem essa coragem da verdade, mas ela tem amor. Então, tá aí de novo essa coisa do critério fundamental, entendeu? É um critério fundamental que aponta para a sobrevivência humana, na verdade. Enquanto o outro é o oposto disso. Perfeito. Nossa, muito boa essa sua colocação, Gi, porque isso é uma questão também, né? Talvez hoje, no século XXI, e num momento de pós-modernidade em que a gente está, existam verdades relativas. Mas tem uma coisa nesse texto que é o papel dos deuses, né? E a verdade para a Grécia Antiga, o bem, o mal, são coisas absolutas, não são coisas relativas. E existe esse conceito assim de reta ratio, que emana diretamente dos deuses, a reta ratio, e vem para a razão humana mesmo, né? Que é o jeito tipo correto de se fazer. Então isso é muito bom, porque como essa palavra verdade hoje tem outra acepção, é importante deixar claro. É uma questão de ética e ela deixa nítido isso no texto, né? A lei dos deuses ele está sobrepondo. Não tem por que ele matar o morto. O Polinices já morreu. Ele está achando que ele governa o Hades, que ele escolhe qual alma vai e qual não vai. Ele está extrapolando completamente, né, as suas acepções ali enquanto governante, cego pelo poder, como você bem disse, Gi. E aí é isso, né? Tem a brincadeira óbvia do e quem é o cego da história mesmo, fisicamente? Tiresias, que é aquele que enxerga, né, a verdade profética. Então, mas acho que o Esteban queria falar uma coisa também, é Esteban? Gente, estourou nosso tempo já. Temos que finalizar nosso segundo bloco e eu gostaria de falar rapidamente do trabalho da Julia Cury, que fez esses mandalas maravilhosos que a gente está usando, que ela fez para nossa leitura dramatizada, fez agora para nossa live, reunião live e também para o nosso filme da Antígone, que espero que todo mundo consiga assistir. A gente fez uma parte 1 e uma parte 2, inspirado no Kill Bill. A gente fez o filme em 2 partes. E eu queria agradecer a Júlia pelo lindo trabalho que ela fez. E eu queria agradecer também a todos vocês por esse lindo trabalho que a gente fez, esse processo maravilhoso. E um beijo para todos e espero que a gente consiga se encontrar daqui a pouquinho. Viu? Posso só acrescentar também da Júlia o trabalho fundamental que ela fez na concepção dos figurinos, né? De toda a estética. E que as discussões sobre, né, os elementos estéticos da peça, sobre o campo simbólico e exatamente sobre aquilo, as instâncias de permanência, né, os pontos que a gente escolheu, foi fundamental também para a gente, para o trabalho que depois o pessoal vai poder conferir nos vídeos que vão sair aí do nosso processo criativo, que eu espero que vocês gostem. E um beijo para o Rafael Cabello, a Clave Cultural, que ficou toda suja de argila. Já vou dar um spoiler aqui, já que estamos falando de concepção estética, entendeu? Não basta ser dono, ser gestor cultural, né? Tem que aguentar as piras do pessoal do teatro com suas argilas pelo corpo. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Eu estou muito feliz, muito contente de ter conseguido passar por tudo isso, 10 dias intensos, depois de um ano de encontro e de nascimento, né? Todo nascimento exige. Então, eu estou muito, muito contente de estar caminhando com vocês. Está sendo bem lindo, no sentido mais 10 possível. É isso aí, pessoal. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Lindo demais. Nascidos então, de coragem e amor. Todo parto tem que ter, né? Coragem e amor, como disse a Gia aí. É isso mesmo. Beijo para todos e todas e todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo, Gia. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Julia Cury e junto com o Ousarte Atelier eu participei desse vídeo na confecção das mandalas que está atrás de cada um dos atores que estão presentes nesse vídeo junto comigo e que fizeram esse projeto maravilhoso acontecer.